Fala aí, minha gente. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para fazer um tipo de histórico do ano de 2017. Eu vou pegar desde o início até esse finalzinho agora em dezembro. E a ideia desse vídeo aqui é coletar notícias. Eu usei como exemplo, eu usei como material o histórico do pessoal lá do Universo HQ. Fiz uma pesquisa ao longo do ano inteiro das notícias, as principais matérias que saíam sobre quadrinhos e coisas relacionadas a quadrinho. E vou fazer um apurado aqui do que aconteceu durante o ano. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar umas coisas aqui para vocês, que é o seguinte: essa lista ela não vai ser baseada no meu gosto. Eu vou pegar notícia variada de todo tipo de quadrinho e de coisas que aconteceram, até casos que um artista chegou a falecer, alguma coisa desse tipo, um evento, uma premiação, um quadrinho que foi anunciado. Então, mesmo que alguma coisa não tenha se confirmado, por exemplo, o cara deu a notícia de que sairia uma série, mas ela foi cancelada, eu vou dar destaque à notícia em si. Se ela se confirmou ou não, aí já é outra história. Mas a gente sabe o que aconteceu ao longo do ano, e o mote desse vídeo aqui é destacar o que foi anunciado, o que ganhou destaque dentro das notícias do ano, e não necessariamente no que realmente se tornou real, no que acabou sendo concretizado. Eu tentei tornar a lista o mais variada possível, escolhi vários tipos de notícias, de informação, para que o vídeo ficasse o mais variado possível. Outra coisa que também não vai ter é que eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de análise em cima do que eu estou noticiando. Eu simplesmente recolhi as informações sobre as notícias e vou dispondo ela de acordo com os meses do ano. Alguns meses não vão ter tantas notícias assim, mas é o que eu disse, é um apurado do ano inteiro. Eu vou tentar dar destaque a realmente o que aconteceu de importante ao longo do ano. Então eu vou começar logo o vídeo, porque provavelmente ele vai ficar longo. Então vamos lá, vamos começar com o mês de janeiro. Logo no começo, no mês de janeiro, foi anunciado um crossover do Batman e do Sombra, que é uma minissérie em 6 edições de Scott Snyder e Steve Orlando. A segunda notícia que saiu em janeiro foi que Injustice 2, que é o jogo, ganharia uma série em HQs com Tom Taylor, que é o roteirista original, em substituição a Brian Buccellato, que esse cara aí eu acho que ele não escrevia tão bem quanto o próprio Tom Taylor. Eu cheguei a ler boa parte da série original do Injustice e acho que o roteiro do Taylor ele estava bem aplicado ali, ele conseguiu entreter bem o leitor dentro daquela proposta de ser um universo alternativo, e provavelmente essa segunda série aí rendeu algo de interessante. Ainda no mês de janeiro tivemos o anúncio do 4º volume de Saga, que está saindo pela editora Devir, e a Devir ela está tendo bastante problema para publicar essa série. Além dela sair de um modo devagar, o preço está saindo muito alto, como de costume acontece com essa editora, e está tornando a publicação dessa série aqui um pouco arrastada. Também tivemos a notícia de que Dylan Dog vai retornar pela editora Laurentiis. A última vez que ele foi publicado foi pela editora Mitos e teve 40 edições. E o mês de janeiro fechou com a notícia ruim de que o Bernie Wrightson se aposentaria, que ele se afastaria dos trabalhos dele por problemas de saúde. Agora o mês de fevereiro, a DC mostra a primeira imagem sobre o Leão da Montanha de Mark Russell e Howard Porter. Nessa nova empreitada da DC de fazer uma espécie de repaginação dos personagens de Hanna-Barbera. E também nesse mês foi o mês em que a Netflix anunciou que quer levar os sucessos dela, das séries que ela produz, para os quadrinhos. Quer fazer versões em quadrinhos das séries dela, como Stranger Things, Black Mirror,
House of Cards e outras séries, para poder expandir o universo e também os produtos que vão representar o produto principal, que no caso são as séries. Uma notícia ruim que tivemos nesse mês foi o falecimento do mangaka japonês Jiro Taniguchi, que é mais conhecido aqui no Brasil pela série Seton. Ele produzia histórias policiais, históricas e com temas de aventura também. E, infelizmente ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas para quem é fã do autor foi uma notícia bem ruim. A Salvat divulgou uma nota nesse mês também que iria fazer a troca das edições defeituosas, no caso o volume 90 da coleção Marvel deles, que é aquele que tem a história da Guerra Kree-Skrull, que foi até o tema de um dos vídeos que eu fiz. E essa história acabou se resolvendo, eles procuraram fazer um recall junto com os leitores e ficou tudo resolvido no final. Outra notícia desse mês foi a respeito do Homem-Aranha, de que eles iriam colocar outra equipe de artistas para trabalhar e trazer o personagem de volta às raízes, com o roteirista Chip Zdarsky ou algo assim, e Adam Kubert nos desenhos. Para quem não sabe, eles colocaram a ideia lá de que o Peter Parker se tornou um playboy, o dono de uma empresa multinacional. E essa história aí, no caso, serviria para reverter o que foi feito e colocar ele como um fotógrafo do Clarim Diário novamente. Outra notícia aí, dessa vez a respeito da Karen Berg, que é a famosa editora da linha Vertigo. A notícia é que ela cuidará, a partir do mês que foi anunciado, claro, uma linha nova da Dark Horse. Todo mundo sabe que desde que a DC fez a reformulação dos 952, a Karen Berg, ela meio que ficou sem função ali dentro da editora, porque não havia mais a linha para ela poder encabeçar, e ela acabou saindo da DC. Nesse mês também tivemos a notícia de que o escritor Rafael Spaca lançaria o livro das HQs dos Trapalhões. E eu me lembro que quando eu era criança eu cheguei a ler alguns desses quadrinhos dos Trapalhões, e pelo tema do livro pode ser até alguma coisa bastante interessante. E também o lançamento do livro foi confirmado. E para finalizar o mês de fevereiro, tivemos a notícia de que a editora Valiant ia trocar de casa aqui no Brasil, entre aspas, ela ia trocar de empresa, na verdade, que ela sairia da HQM editora para a editora Jambu. Começando agora o mês de março, o ano já começa com a notícia de que, se estivesse vivo, o Will Eisner completaria 100 anos também nesse ano. Tivemos a notícia também do Marvel Legacy, que foi anunciado logo após o Marvel Generations. Eu também falei bastante sobre isso nos meus vídeos. E a ideia da Marvel é simplesmente colocar os personagens antigos e esses mais novos para atuar juntos, gerando uma série que possivelmente, pelo menos no que a Marvel estava prometendo, traria o universo Marvel tradicional de volta. Também em março foi lançado outro livro aqui no Brasil, que foi o livro Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias, de Alexandre Morgado. Nesse mês a Marvel anunciou o crossover do Hulk com o Wolverine, com, no caso, o Amadeus Show. E é aquele caso em que aparece uma capa anunciando o crossover com o Hulk dentro de um tanque de hibernação ou algo do tipo. Aquela história que posteriormente foi explicada dentro do Marvel Legacy. Nesse mesmo mês a Abril lança o primeiro volume de Mickey, Os Anos Dourados do Mickey, que pretende ser uma série em 38 volumes, se eu não me engano, e é algo que marca aí a nova fase da Abril, com encadernados de luxo de capa dura. A Marvel anuncia nesse mês que vai lançar um novo título solo do Darth Vader,
em que esse título vai integrar o universo compartilhado, pelo menos dentro dos quadrinhos, com outros quadrinhos de Star Wars. Nesse mês também a Salvat anuncia uma coleção de miniaturas de One Piece. Para quem não sabe, a Salvat ela é uma editora muito mais voltada para colecionismo de miniaturas e modelos de carros do que de quadrinho. Então é bem natural que ela fosse assumir algum tipo de coleção voltada para alguma série, alguma coleção de action figures de quadrinhos. Também nesse mês de março foi divulgado o primeiro trailer da Liga da Justiça, que eu cheguei a escrever um post no meu blog falando sobre isso, tentando analisar o trailer e adiantar algumas coisas que eu percebi ali. E depois eles foram liberando cada vez mais, e mesmo assim a expectativa em relação ao filme, a expectativa em volta do filme não diminuiu. Infelizmente, no final de março veio a notícia de que o Bernie Wrightson faleceu, que é uma notícia terrível, uma notícia muito ruim. Vocês percebam que no intervalo de tempo em que foi anunciado que ele se afastou dos trabalhos dele e da carreira que ele vinha construindo ao longo de décadas nos quadrinhos, um artista de primeira qualidade. O intervalo foi pequeno, e pelo tipo de doença que ele veio a ter, pelo qual ele veio, enfim, a falecer, você já pode supor que ele não teve muitas condições de se tratar, o que é uma coisa ruim. Infelizmente, ao longo do ano acontece falecer algum artista muito querido pelo público de quadrinhos, e infelizmente é assim que acontece. Já no mês de abril, a editora Mitos começa anunciando que vai lançar de novo a série Zenith, que fazia um bom tempo que não era republicada aqui no Brasil, mais de 10 anos até, um bom tempo, e que ela lançaria no encadernado, reunindo boa parte da série. Para quem não sabe, Zenith é um quadrinho que o Grant Morrison escreveu ainda quando trabalhava numa editora inglesa no país dele, para a revista 2000 AD. É liberado também em abril o primeiro trailer de Thor Ragnarok. É noticiado também que nesse mês a Marvel afasta o desenhista Ardian Syaf por ter colocado imagens antissemitas em páginas de X-Men Gold. Pouco tempo depois que foi noticiado isso, de que ele havia colocado mensagens e códigos dentro das histórias, ele foi demitido. Também em abril eles noticiam que o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, corre risco de cancelamento. Como bem disse o Mauro Tavares no blog Super Caixa de Gibis, isso aí não é algo para se lamentar, porque o FIC é um tipo de festival que ele serve bem menos para divulgação e a festa no geral em torno dos quadrinhos, para você consumir e lembrar dos quadrinhos como uma forma de entretenimento, de arte, e muito mais para ficar passando ideias de esquerda, ideias de proselitismo político. Então não dá para dizer que isso aí foi uma notícia que abalou o mundo dos quadrinhos, abalou o mercado de quadrinhos aqui, e o FIC ele não tem utilidade dentro do cenário do mercado nacional. Também em abril aconteceu na cidade do Recife a CCXP Tour, a Comic Con Experience Tour, que é um projeto do pessoal lá que é dono do evento, para levar a convenção a outras cidades estrategicamente escolhidas, aquelas que tenham condição de poder bancar uma renda boa para o evento. E isso aí serve como um teste. Possivelmente eles vão fazer isso em outras capitais, e esse evento ele deu certo, ele acabou se destacando e ficou como o maior evento de entretenimento
da capital de Pernambuco, no Nordeste. Depois de ter passado por uma fase de testes, a editora Igomos, se eu bem me lembro, eu não sei se foi a Igomos ou foi a Salvat, ela confirmou que chegaria às bancas na coleção definitiva do Homem-Aranha e liberou a lista com os quadrinhos que vão ser publicados. O pessoal do canal Pipoca e Nanquim, o Bruno Zago, o Alexandre Calari e o Daniel Lopes, anunciaram que inauguraram uma nova editora, que é a editora Pipoca e Nanquim, e para estrear eles escolheram o livro Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. A Salvat anuncia uma nova coleção nesse finalzinho de abril, que é a coleção Tex Good, e a gente vê que entre tantas coleções que já existem dentro do mercado, essa vai ser mais uma que vai dar certo, a despeito da quantidade do volume de quadrinhos de Tex que já existe no mercado. Começando agora o mês de maio. No mês de maio foi anunciado que o prêmio Jabuti, que é um prêmio literário, incluiria também uma categoria de quadrinhos. No caso do prêmio Jabuti, a gente pode perceber que é a mesma coisa que acontece com o FIC. O prêmio Jabuti é outro prêmio bastante tendencioso que só dá premiações para escritores que estão alinhados ao tipo de política com o qual o pessoal que organiza e que é dono da premiação concorda. Então o fato de eles incluírem quadrinho na categoria também é outra notícia inútil, não vai incluir nada dentro do mercado nacional, assim como o caso do FIC. Nesse mês de maio, o escritor Gonçalo Júnior lançou uma biografia de Milo Manara. O Gonçalo Júnior é um cara bastante conhecido aqui pelo trabalho que ele vem fazendo de documentação das histórias em quadrinhos do Brasil. Ele já tem vários livros lançados e um deles eu até adquiri, que foi A Guerra dos Gibis. Eu recomendo que você leia alguns livros dele, porque ele está se tornando assim o maior documentarista de quadrinhos no Brasil. E é sempre bom você ampliar o seu conhecimento em relação a quadrinhos, lendo algum livro especializado. Também nesse mês de maio, finalmente saiu o primeiro volume de Akira pela JBC, depois de mais ou menos um ano que a JBC anunciou esse mangá, que levou durante muito tempo uma negociação terrivelmente difícil com o autor, o Katsuhiro Otomo, direto com o pessoal lá do Japão, e que deu um trabalho absurdo. Eles tiveram que passar por um processo bastante lento de aprovação, mas finalmente saiu, e logo ele se tornou um dos livros mais vendidos na Amazon, o que mostra o quanto ele foi aguardado, enquanto o pessoal queria realmente adquirir Akira de novo, ou pela primeira vez no caso. Ainda no mês de maio, a editora recém-formada Pipoca e Nanquim lançou o Canon de Wallace Wood. Ela até que está tendo um nível de publicação, uma frequência de publicação bastante ágil. Eles trouxeram vários volumes desse período de maio até o final do ano agora. E Canon é uma coletânea de tiras desse autor que é bastante importante dentro do mercado americano, embora ele não seja tão conhecido aqui no Brasil. E é sempre bom ter material variado, inédito, para não ficar somente restrito ao que a gente já vê sendo publicado aqui no Brasil. Outra notícia importante é que a editora Darkside resolveu criar uma linha de graphic novels. A editora Darkside, ela vem se destacando bastante pela qualidade que ela coloca, principalmente a qualidade gráfica de acabamento dos livros dela. É uma editora voltada para temas de terror, suspense, crime, mistério e ficção também, e vem fazendo um excelente trabalho. E também é sempre bom que se aumente a concorrência com outras editoras. Quem sabe daqui para frente ela pegue muita coisa boa, ou adaptações de quadrinhos de autores de ficção, de terror, que ajudem a dar uma variada no panorama aí dos quadrinhos publicados. E para finalizar o mês de maio, foi noticiado que a coleção dos heróis mais poderosos da Marvel
vai ganhar uma expansão de 40 edições, assim como várias outras coleções aqui no Brasil vem ganhando. E agora vamos para o mês de junho. Logo no início desse mês é lançado o livro Os Mundos de Jack Kirby, do site O Guia dos Quadrinhos, que é para logicamente comemorar o centenário do nascimento de Jack Kirby. E nesse ano também se tornariam comuns várias outras publicações tratando do mesmo tema. Tanto é que em seguida a gente tem a notícia de que a editora Noir lança o livro O Criador de Deuses, que também é uma biografia de Jack Kirby, escrita por Roberto Guedes, que é outro biógrafo e escritor do mercado de quadrinhos, que já tem várias obras publicadas, assim como o Gonçalo Júnior. E já finalizando o mês de junho, noticiaram que o Enrico Marini, que é o autor da HQ europeia O Escorpião e Os Companheiros do Crepúsculo, que ele fará uma série do Batman que será dividida em algumas partes, se eu bem me lembro em 6 edições, e será publicada daqui do final do ano até o ano que vem. Em julho, Abril anuncia uma coleção de Dom Rosa. A Abril já havia publicado com aquela série bem longa dos quadrinhos de Karl Barks, as histórias todas de Pato Donald e dos sobrinhos do Pato Donald. Também havia publicado vários volumes de capa dura em luxo do próprio Karl Barks, e agora ela vai iniciar uma série que é a Biblioteca do Tio Patinhas, eu acho, que é esse título que saiu nos Estados Unidos, uma espécie de biblioteca de ouro. Também vai ser iniciada aqui no Brasil pela Abril. O quadrinho, se eu não me engano, de origem europeia, Black Sad, voltou ao Brasil pela editora SESI SP. Esse quadrinho já houve uma publicação dele, pelo menos de um volume, pela Panini, uma tentativa de lançar. Foi lançado somente em um volume, e muita gente que gostou desse quadrinho esperava que ele voltasse, e a Panini acabou, como sempre, colocando o quadrinho na geladeira, deixando os leitores sem saber se ele podia voltar algum dia. E acabou acontecendo da SESI pegar o quadrinho, o que é uma coisa boa, porque talvez a editora Panini ela nunca chegasse a trazer esse quadrinho de volta, ou demorasse demais. E é aquela coisa que eu ressalto em relação à concorrência. O que aconteceu foi que a SESI SP pegou o quadrinho e está voltando com ele agora. Por isso é que é bom você poder contar com outras editoras, ao invés de ficar só aquele acúmulo de títulos importantes, todos eles nas mãos da Panini. Nesse mês a editora Mitos trouxe Monstros Noturnos, que é a última HQ na prática produzida pelo Bernie Wrightson. E é interessante ver como a editora teve rapidez em trazer esse quadrinho para cá, o que em parte serve como um consolo para os fãs do artista. Em julho também começou a ser publicada pela Panini o quadrinho Dr. Slump, mangá na verdade, de Akira Toriyama, que é mais uma série relativamente longa do autor. E depois a Panini traria outros quadrinhos, mas no formato de one shot do mesmo autor. A Panini nesse mês ainda lançou um encadernado que tem um padrão daquela linha da Lendas do Universo DC, que é um encadernado com histórias do Jack Kirby para homenagear o autor. E teve muita gente reclamando, na verdade, porque acharam que esse volume ele não fez jus à importância da data, já que nesse ano se completam 100 anos do nascimento de Jack Kirby. E a Panini, ao invés de trazer algo interessante e algo relevante, talvez até histórias inéditas dele, quadrinhos de um período anterior à Marvel ou algo desse tipo, algo exclusivo, ela não fez nada disso. Ela simplesmente pegou e publicou uma revista fraca com histórias
menos importantes ou significativa do Jack Kirby, e publicou isso num papel offset, num volume de papel offset com capa cartão, e o público ficou bastante incomodado com isso, e com uma certa razão, porque eles esperavam algo de qualidade. E para terminar esse mês de julho também tivemos uma notícia bem ruim, que foi a morte do cineasta Jorge Romero. Ele é considerado o pai dos filmes de zumbi, das histórias modernas de zumbi, do jeito como nós conhecemos hoje, com esse padrão que foi tão copiado. Os filmes dele foram muito influentes e se espalharam por todos os tipos de mídia. Isso não é necessariamente ligado aos quadrinhos, mas como isso influenciou os quadrinhos também, o modo como ele trabalhou em cima da ideia dos zumbis. Isso se espalhou e se tornou uma coisa integrada na cultura popular. Então, de certo modo, todas as mídias devem prestar um tributo a Jorge Romero, porque o trabalho dele foi importantíssimo para o entretenimento mundial. Todo mundo, logicamente, não teria a oportunidade de acompanhar um quadrinho como The Walking Dead e posteriormente a série se não fosse pelo Jorge Romero. Começando o mês de agosto, a notícia de maior destaque, logicamente, é a comemoração do centenário de Jack Kirby, já que foi nesse mês que ele nasceu. O Jack Kirby é um cara que ele dispensa qualquer apresentações, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, apesar de você falar esse clichê dessa frase, ele é importantíssimo. Ele foi realmente o maior criador da indústria de quadrinhos moderna. Ele era extremamente inventivo, inteligente, ele tinha um dom para criar quadrinhos. Ele reformulou completamente o modo como se desenhava quadrinhos a partir do início da década de 60. Ele conseguiu dar um dinamismo, conseguiu tornar as histórias e quadrinhos algo realmente integrado dentro da cultura pop, dentro da cultura mundial. E ele é um daqueles criadores incontestáveis. Ele era puro talento, um cara completamente habilidoso, que dominava a arte dele, dominava o próprio meio no qual ele trabalhava, e acabou influenciando o mercado de quadrinhos de um modo irreversível. Nesse mês, o site de streaming Netflix anunciou que realizou a compra da linha Millar World do Mark Millar, e com isso eles pretendem pegar todas aquelas séries de quadrinhos que o Mark Millar criou em parceria com os artistas que ele trabalhou ao longo da década passada e produzir algo com isso, logicamente, e também expandir para outros produtos. Pelo menos foi isso que foi anunciado. Em agosto, a Panini anunciou que ela sairia da distribuição da Total, também conhecida como Trilog, e também conhecida como a ex-Dinap, já que ela mudou de razão social várias vezes. E essa notícia aí, ela não é só a notícia mais importante desse vídeo, a mais impactante é a que realmente quebrou um paradigma dentro do mercado nacional, porque a Panini está anunciando que vai simplesmente criar um modelo de distribuição nova. Eu fiz um vídeo no meu canal também para tratar sobre isso e tentar passar a ideia da importância do quão grande essa notícia foi e o quão significativa ela vai ser, porque abre um tipo de novo precedente. Você pode ter certeza que as maiores mudanças nesse mercado acontecem nos bastidores e não são algo relacionado a coisas ligadas às próprias histórias em quadrinhos, e essa aí foi uma notícia realmente diferente e impactante. Você pode ter certeza que esse aí foi um dos fatos mais importantes do mercado nacional em décadas. Outra notícia muito ruim nesse mês de agosto, que foi o falecimento do Álvaro de Moya. Acontece sempre de alguma pessoa importante ligada ao mercado de quadrinhos
vir a falecer, e mesmo que fique uma coisa meio chata, como eu disse no começo do vídeo, é uma coisa comum de ser noticiada porque é natural de acontecer. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Ele era um jornalista, também um desenhista, escritor, diretor de cinema e de quadros de TV. E era um cara que sempre teve o nome dele ligado aos quadrinhos. Ele lançou o livro ainda, se eu não me engano, no final da década de 60 ou foi no começo da década de 70, chamado Shazam. Eu tenho esse livro, tenho uma cópia dele e acabei de ler o livro, curiosamente no mês em que ele veio a falecer. Então fica aí a notícia de que perdemos um cara que sempre trabalhou em prol dos quadrinhos, que é o Álvaro de Moya. Depois de muito tempo, finalmente nesse mês a Panini relançou o quadrinho Terra X, que era um quadrinho que o pessoal reclamava e pedia muito. Fazia muito tempo que a Panini não trazia outra versão desse quadrinho. Ele até virou tipo uma piada, um meme entre os leitores. E também a versão desse quadrinho pela Panini era muito aguardada, porque quando ela saiu pela primeira vez pela Mitos, ela saiu de um modo muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, a Mitos pegou e cortou mais de cento e tantas páginas do quadrinho, que foi uma coisa absurda. Publicou o quadrinho em volumes separados com edições finas em capa mole e papel LWC. E todo mundo queria essa série sendo republicada. Ela tem os roteiros do Alex Soz e o desenho de outro desenhista lá que eu não estou bem lembrado quem é, mas é um desenhista que fez parceria com o Alex Soz em outros trabalhos. E da trilogia que inclui esse primeiro volume Terra X, essa aí é a que o pessoal mais gosta dela, mas considera o roteiro dela de qualidade. Também nesse mês, por incrível que pareça, a Salvat anunciou mais uma coleção de quadrinhos. E dessa vez uma das melhores notícias que eu dei através dos meus vídeos no meu canal, no Sete Soldados, que foi o anúncio de que a coleção A Espada Selvagem de Conan vai sair. O que é uma coisa excelente. Eu deixei bem claro no meu vídeo que isso foi uma coisa muito boa. Era muito aguardada essa coleção do Conan aqui do Brasil, porque já havia sido publicada esse período do Roy Thomas e de outros artistas há um bom tempo. Ficou devendo muitas editoras aí, que o pessoal esperou muito da Mitos, por exemplo, que ela trouxesse de volta essa série, já que ela tinha os direitos do Conan pela Dark Horse, e ela simplesmente não voltava. Mas a Salvat veio e anunciou essa coleção, que é baseada numa coleção americana, e finalmente eles vão publicar isso tudinho aqui na íntegra e com a qualidade que é conhecida das coleções da Salvat. E para finalizar esse mês de agosto, saiu o segundo volume da série do Flash Gordon pela editora Pixel, que é um quadrinho de bastante qualidade. A Pixel vem fazendo um bom trabalho trazendo esses quadrinhos do Alex Raymond de volta aos bancas e comic shops. E foi assim que foi finalizado o mês de agosto. Começando agora o mês de setembro, infelizmente outra notícia sobre falecimento, que foi o falecimento do Len Wein, que é, além de roteirista, editor da Marvel por um bom tempo, editor-chefe, que ele ocupou esse cargo. Ele é conhecido também como um dos grandes criadores dentro da Marvel. Ele criou, acima de tudo, o personagem Wolverine, que é o mais importante. Criou Colossus, criou também um Monstro do Pântano para a DC, entre vários outros personagens, principalmente dos X-Men, em parceria com Dave Cockrum, e se tornou aí um dos grandes nomes da indústria de quadrinhos americana. É realmente lamentável que ele tenha falecido, e essa aí foi uma das grandes perdas também que aconteceram nesse ano de 2017. A JBC anunciou mais um lançamento para fazer parte da linha Big da editora, que foi o mangá Battle Angel Alita, que ficou conhecido aqui no Brasil quando foi publicado pela primeira vez como Gun Hyper Feature Vision,
do mangaka Yukito Kishiro. Esse mangá demorou um bom tempo para voltar para as bancas aqui no Brasil, porque ele foi publicado pela JBC também em 18 volumes, se eu bem me lembro. E o pessoal que é fã do mangá, que é um mangá de ficção científica, um mangá cyberpunk, já esperava que ele fosse republicado há um bom tempo. Nesse mês também foi divulgado o primeiro crossover entre Conan e Mulher Maravilha, que aconteceu depois de mais de 70 anos de existência dos personagens. Foi a primeira vez que os personagens foram anunciados dentro do mesmo título. E eu até escrevi um post no meu blog sobre isso, Quadrinhos e Comics. E também destaquei o fato de que quem vai roteirizar esse quadrinho é a Gayle Simone, que é aquela feminista conhecida dentro do mercado americano. E destaquei também o ponto de que essa escolha não foi lá uma escolha feliz por parte do pessoal do editorial da DC, mas mesmo assim fica aí a notícia. A Bonelli, a editora italiana, anunciou que vai lançar uma nova série junto dos quadrinhos dos Fumetti, como são chamados os quadrinhos lá no país deles. Ela vai lançar um quadrinho novo chamado A Redenção do Samurai, que vai se passar num Japão feudal e vai ser roteirizado pelo escritor Roberto Recchioni. A Bonelli, como todo mundo sabe, é uma editora que ela mantém um padrão de qualidade alto para os quadrinhos dela. Ela tem quadrinhos de todo tipo, o mais variado possível, com vários temas. Mas um quadrinho que se passasse no Japão na era feudal realmente é uma coisa bem diferente do padrão, até para o padrão que a Bonelli costuma apresentar. E deixa uma certa dúvida, uma certa ansiedade nos leitores, para quem já acompanha o material dessa editora, uma expectativa sobre o que vai acontecer, sobre qual vai ser a qualidade desse quadrinho. Até porque se ele seguir o mesmo padrão de qualidade que é apresentado por essa editora, é possível que venha coisa boa por aí. E para finalizar o mês de setembro foi anunciado que American Flag, que é a famosa série do Howard Chaykin, pode virar um seriado de TV. Agora vamos para o mês de outubro. Logo no começo de outubro, a Panini relançou um quadrinho chamado Batman e Superman Melhores do Mundo. Uma coisa que fica mais evidente nesse quadrinho é que faziam 26 anos que ele não era republicado aqui no Brasil. A primeira vez que esse quadrinho foi publicado aqui foi pela editora Abril, e faz um tempo absurdo. Ele saiu em primeiro lugar em 3 partes, numa minissérie, e também foi encadernado pela mesma editora. E eu não sei até onde o pessoal guardava esse quadrinho, mas o fato de ter uma parcela dos leitores antigos que queriam que ele fosse republicado, para mim é o suficiente para que ele seja trazido de volta, para que se justifique a reedição dele. Afinal de contas, dependendo da qualidade de um quadrinho e da receptividade que ele tenha, o quadrinho sempre tem que ser reeditado para poder manter ele em catálogo e poder atender às necessidades do leitor. Outro quadrinho clássico que a Panini trouxe de volta nesse mês de outubro foi A Morte do Capitão Marvel, de Jim Starlin. Eu lembro que eu li esse quadrinho ainda na década de 90 e é um quadrinho muito bom, muito bem desenhado e muito bem roteirizado. E é mais um desses clássicos aí que tem que ser republicado eternamente, porque os fãs sempre vão querer revisar esses quadrinhos, e quem for leitor novo vai querer saber por que falam tanto dele, porque ele é tão considerado dentro da cronologia da editora. E nesse mês ainda a editora Mino lançou o quadrinho Os Espíritos dos Mortos, que é uma adaptação de 14 contos do autor Edgar Allan Poe. Esse autor de literatura é um dos autores que eu considero mais importantes. Eu sou muito fã do trabalho dele, eu gosto muito das histórias do Edgar Allan Poe e recomendo que o pessoal leia. E também é bom porque as editoras vão trazendo cada vez mais material baseado nas histórias dele. O mês de novembro
Já começou com uma notícia excelente, que foi a volta de The Walking Dead pela Panini. Esse quadrinho foi publicado em volumes com o nome Os Mortos-Vivos, até o volume 18, com volumes em papel LWC, se eu bem me lembro, foram papel LWC mesmo, e chegaram até essa numeração. A HQM chegou a lançar em revistas avulsas, em capítulos de somente 24 ou 28 páginas, que correspondem a uma edição mensal, reiniciando a série, mas essa série foi descontinuada e posteriormente a própria série dos volumes foi descontinuada também. A Panini fez muito bem em trazer essa série de volta, e ela vai reiniciar a série do primeiro volume até o último que for publicado, e também vai continuar do ponto em que a HQM parou. Ainda nesse mês de novembro, o Cluck, que é um tipo de associação de editores, anunciou que vai lançar em 2018, no ano que vem ainda, a última edição da série King Parker, que faltava ser publicada aqui no Brasil. Esse quadrinho ele é de autoria do escritor Giancarlo Berardi e do desenhista Ivo Milazzo, que são frequentes colaboradores da Bonelli Editora. Outra notícia importante nesse mês foi a saída do escritor Brian Bendis, que depois de quase 17 anos ele saiu da editora e logo assinou um contrato de exclusividade com a DC, que é uma notícia bem importante. Apesar de saber que isso poderia acontecer, isso acabou pegando de certo modo muita gente de surpresa, e não deixa de ser uma notícia relevante. A Panini anunciou que vai republicar a trilogia do Infinito de Jim Starlin, que é uma série dividida em 3 sagas que trata da história do personagem Thanos. Como eu havia anunciado antes sobre o Akira Toriyama, a Panini vai trazer daqui pra frente alguns one-shots do autor, e um dos que ela já publicou nesse mês de novembro foi Jaco, o Patrulheiro das Galáxias. Além de todo o volume de quadrinhos em coleções que a Salvat vem publicando, ela anunciou um box com 3 volumes dos Vingadores da fase de Busiek e Pérez, nos personagens que ficou bastante famosa e o pessoal pedia já há algum tempo que fosse republicado. Outra notícia bastante importante do mercado americano e que tem a ver com a organização interna do editorial da Marvel é que o Axel Alonso deixou de ser o editor-chefe da Marvel. Isso foi outra notícia bastante relevante, bastante impactante, agora que saiu no final do ano. E se deu pouco tempo depois da saída do Bendis. E também figura aí entre as notícias mais importantes do ano. Depois de um longo tempo de atraso, a JBC resolve lançar o 7º volume da série Death Note pela coleção Black Edition, que é aquele livro em que ela faz uma espécie de bastidores do quadrinho. Eu tenho esse livro porque eu comprei o box da coleção Death Note, a primeira que foi publicada pela JBC, e o estranho é que realmente eles demoraram demais para lançar o 7º volume, que é uma coisa meio estranha, não dá para entender por que demorou tanto, já que a série já foi finalizada há um certo tempo, mas fica aí a notícia. A Abril também nesse mês de novembro confirmou que dentro dos planejamentos dela ela vai ter uma mudança de foco e apostar mais nas coleções de luxo da Disney, que é uma coisa até certo ponto previsível, porque ela já vinha fazendo isso. Ela vem publicando esses volumes do Karl Barks, dos quadrinhos do Pato Donald e do Mickey já há um bom tempo, e as coleções ainda estão em andamento, agora com a fase do Dom Rosa, e isso só vem para confirmar esse novo direcionamento da Abril. A Abril também, como várias outras editoras, está se concentrando mais nesse mercado de quadrinho de luxo, de quadrinho
com acabamento mais caro. Essa notícia também é uma notícia bastante recente, já que ela se passa num mês que acabou de terminar, que foi a divulgação do trailer de Vingadores Guerra Infinita. Aconteceu há pouco tempo e a receptividade que esse trailer teve pelo público foi alta. O pessoal ficou com uma expectativa muito boa em relação ao que vai vir no próximo filme dos Vingadores. Até esse final de ano, a editora Mythos ela programou vários lançamentos. Ela havia divulgado uma lista de quadrinhos que ela lançaria até o final do ano. E entre esses quadrinhos está a história Eric, que é do escritor Michael Moorcock. Esse personagem surgiu primeiro nos contos, nas histórias dos livros publicados por ele. E também vai ser publicado o quadrinho Ragnarok de Walter Simonson, também pela editora Mythos. A Mythos é interessante o caso dela porque ela vem aumentando o volume de quadrinhos que ela vem publicando, mas eu ainda acho que o aproveitamento que a Mythos vem fazendo dos direitos que eles detêm da Dark Horse é um mau aproveitamento, porque tem muita coisa boa ainda que foi publicada na década de 80, 90 pela Dark Horse, que ainda não saiu e saem de uma forma bem lenta através da Mythos, e também tem um problema dos preços dela. Mas é verdade que ao menos ela vem melhorando a frequência com que ela lança os quadrinhos. Outro anúncio bastante importante que foi feito no finalzinho de novembro, que foi o anúncio de que a Panini vai publicar o mangá Hokuto no Ken, que é o Fist of the North Star, como ele é conhecido nos Estados Unidos, que é um mangá bem importante, é o precursor dos mangás do tipo shonen. E essa notícia aí foi bastante animadora, o pessoal recebeu ela muito bem. Esse era um quadrinho que os leitores de mangá aqui no Brasil acreditavam que não chegaria a ser publicado, porque ele é um quadrinho longo até certo ponto, e as editoras evitam se comprometer com séries mais longas, com a quantidade de volumes grande, ou que ainda não foram definidos o final da série, que ainda estão em hiato ou estão sendo continuados ainda. Mas é uma notícia simplesmente excelente entre os títulos que foram anunciados nesse ano, que é o mangá do Kenshiro, do personagem que precedeu vários desses personagens de shonen do estilo de luta que a gente vê por aí, tipo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Foi realmente uma excelente notícia. E finalmente chegamos ao mês de dezembro. A maioria dos anúncios que foram feitos, que eu vou citar agora, foram feitos durante a CCXP desse ano, que já acabou, que aconteceu no último final de semana. E entre as maiores novidades está outro mangá que o pessoal acreditava que não seria publicado aqui, até pelo volume de coisa que tem sobre ele, que já foi lançado no Japão, que é o JoJo's Bizarre Adventure, que é do Hirohiko Araki. Um mangá bastante popular no Japão, já gerou jogos de videogame e séries de animação conhecidas, mas no Brasil aqui nunca chegou a ter sequer uma chance mínima de ser publicado, nem sequer como um teste. Entre os quadrinhos que foram anunciados dentro da lista de novidades que a Panini vai trazer, Poder Supremo, que é um quadrinho aguardado também do selo Max, que é do Michael Straczynski. Era bem aguardado pelos leitores dessa linha do selo Max, e é um daqueles quadrinhos que caiu bastante no gosto do pessoal. Ele é desenhado pelo Gary Frank e conta a história de uns personagens ali que são meio que uma versão da Liga da Justiça, só que com um tema mais pesado, pode ter histórias de sexo ou violência ali. O mote da linha Max era justamente isso, poder ter histórias mais adultas com personagens da Marvel. E essa série aí estava sendo bastante esperada pelo pessoal. Outra notícia que eu sabia que um dia sairia
é que a Panini, junto desse anúncio que ela fez, ela anunciou o retorno do Monstro do Pântano de Alan Moore, só que dessa vez, obviamente, publicando o quadrinho em papel LWC. A Panini fez uma lambança desgraçada na primeira publicação do Monstro do Pântano, porque ela trouxe o quadrinho com a capa mole, mas com papel Pisa Bright no interior da revista. E como eu já relatei em vídeos antigos e no meu blog, teve um problema muito grande no segmento da publicação. Eles cometeram erros na lombada também. E essa série teve uma passagem meio esquisita e também ruim na qualidade que a Panini acabou apresentando. É natural, é óbvio que ela faria isso de republicar o Monstro do Pântano, mas a Panini, ela deveria ter considerado publicar dessa maneira da primeira vez em que a série foi lançada. Outra notícia, assim como Os Melhores do Mundo e outros quadrinhos antigos que não foram publicados ou que foram publicados há um bom tempo e mereciam um retorno, como o Akira, por exemplo, que já foi citado, é que a Panini vai republicar a série Era de Ouro. Deve ter muita gente hoje, muito leitor de quadrinho novo, que nem sabe que série é essa, porque ela é um pouco mais desconhecida do que algumas séries publicadas na década de 90 importantes, como o Kingdom Come, por exemplo, que sempre acaba tendo republicações. Ela foi escrita pelo James Robinson e foi desenhada pelo Paul Smith, e é uma série que eu já li ela. Você pode ter certeza, é uma série excelente. E se você tem alguma dúvida se vai adquirir ou não esse volume, que a série vai ser reunida num volume só, pode comprar de olhos fechados, porque é uma série muito boa. Ela vai vir logicamente com a nova tradução pela Panini, e apesar de ser um quadrinho desconhecido, é um daqueles quadrinhos que você não vai se arrepender em dar uma chance para ele, porque depois que você lê, você vai ficar pensando: como eu não havia lido isso antes, ou onde é que essa revista estava que eu não havia pego ela antes. Então fica aí a dica para você adquirir, aproveitar a oportunidade que finalmente a Panini está trazendo esse quadrinho de volta, que ele foi publicado em 1998, faz muito tempo, quase 20 anos que esse quadrinho foi lançado, e agora finalmente ele está retornando. Outra série nessa mesma linha que eu acabei de dizer agora é uma série que é mais antiga até do que essas que eu citei. Não mais antiga do que Akira, por exemplo, mas ela é bem antiga, do final da década de 90, de 1989, que é uma saga da DC chamada Invasão. A maioria dos leitores hoje não deve nem ter a menor ideia do que é que foi isso, do que seja essa saga Invasão, mas ela trata logicamente, como o título fala, de uma invasão alienígena promovida pelas maiores raças do universo DC, que resolveram atacar a Terra ao mesmo tempo. Ela foi uma série até certo ponto que não gerou tanto impacto assim, ou então a noção que a gente teve do impacto dela dentro das histórias da DC foi reduzido pelo fato que, quando ela foi publicada pela primeira vez, ela foi publicada pela Abril, e eles cortaram muito a série, eles tiraram páginas, alteraram a história, eles chegaram a tirar personagens, modificar as páginas para que certos personagens que não poderiam aparecer não aparecessem. Enfim, eles entregaram um produto muito ruim, completamente alterado, e praticamente agora, quando o pessoal tiver a chance de ler essa história na íntegra, vai ser como se fosse a primeira vez que os leitores antigos, no caso, que compravam quadrinhos naquela época, vão ter de poder ler esse quadrinho na íntegra, de verdade, sem cortes, sem modificações nenhuma. Outro quadrinho que deve retornar é Superman As Quatro Estações, que é do Jeff Loeb e do Tim Sale nos desenhos, e que não dá para dizer que é um quadrinho que não teve chance de ser publicado aqui, porque ele já saiu algumas vezes. Saiu também na edição encadernada pela Panini, se eu bem me lembro, e é uma história que é sempre bem citada como uma das histórias boas do Super-Homem,
uma das histórias que ajuda a reforçar o mito do personagem, que ajuda a estabelecer as características dele. Uma história simples, eu já cheguei a ler ela, não tem nada de tão bombástico assim ou reviravoltas dentro da história. É uma história para contar sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre a visão do próprio personagem, só que mais ligado à parte humana dele do que a parte do herói, do personagem que é um combatente. E outro quadrinho do Super-Homem que tá voltando é Identidade Secreta, de Stuart Immonen e Kurt Busiek. E esse quadrinho aí também era um dos que o pessoal sempre tava procurando, sempre tava tentando garimpar no Mercado Livre, porque ele sumiu por um tempo e começou a ficar bem escasso e cobravam bastante caro por ele. Mas é um quadrinho que daqui pra frente ele deve ter sempre alguma republicação pela Panini. E para finalizar todos esses anúncios feitos no mês de dezembro, durante a CCXP, a Panini finalmente vai trazer uma nova edição de DC A Nova Fronteira, de Darwyn Cook, que é um daqueles quadrinhos da Liga da Justiça que são indispensáveis para quem é fã do grupo, junto com outras obras como o próprio Kingdom Come, por exemplo, e Justiça, do Alex Ross. E por aí você tira que, avaliando esses lançamentos, tem muita coisa boa para vir no conjunto, no geral, do que já foi anunciado em novembro e dezembro, que são os meses em que o pessoal geralmente faz anúncios mais importantes, que as editoras guardam o que eles têm de mais interessante para divulgar nesse mês e trazer também numa época de maior consumo, numa época que os leitores estão procurando algo realmente importante para comprar. E a verdade é que não vai faltar coisa boa para ler. 2017 foi um ano muito bom. Eu considero um dos melhores anos que já se passaram dentro do mercado nacional. A gente teve vários anúncios importantes, não só dentro do material que foi publicado, que é o principal, já que é o contato com o leitor, com o que ele consome, como de dentro da própria indústria. Aconteceu um monte de coisa importante, como aquela reunião com os donos de comic shop, que deixou exposta a política da Marvel, entre vários outros fatos que aconteceram ao longo do ano, filmes que foram lançados, séries noticiadas, decisões de artistas, de equipes internas dentro das editoras, alguns eventos que aconteceram aleatórios, tudo que foi importante que aconteceu nesse mercado. Eu tentei aqui fazer um apurado de tudo de mais importante que aconteceu durante esse ano. Logicamente, como eu já disse, algumas coisas ficaram de fora, algumas coisas bem evidentes que deveriam estar aqui ficaram de fora, mas eu tentei tornar esse vídeo o mais variado e o mais informativo possível. Então é isso aí, eu tentei passar essa informação através desse vídeo, tentar lembrar a todo mundo que aconteceu muita coisa interessante nesse ano. Foi um dos melhores anos em questão de material de quadrinhos, trouxeram muita coisa boa. Infelizmente foi um ano em que a gente foi muito afetado também pela crise econômica, que impediu que muita gente consumisse, mas a gente está vendo esse efeito curioso dentro do mercado nacional, que os quadrinhos e o mercado de entretenimento em geral estão indo na contramão dessa crise e o consumo está aumentando. E esse acabou sendo um ano muito bom, com quadrinhos e séries que o pessoal achava que nunca seriam publicados aqui e acabaram chegando com coisa inédita, coisa exclusiva, rara de ser publicada aqui no Brasil. Acabamos no final de contas tendo um ano bem positivo, um saldo muito bom em relação ao que foi feito, e no fim das contas é isso que realmente importa. Eu agradeço a você que viu esse vídeo até agora, ou que teve a paciência de ver o vídeo. Esse possivelmente é o último vídeo que eu vou fazer esse ano, e caso realmente seja, eu vou dizer logo que eu desejo a vocês um bom Natal e um excelente final de ano, e
Que o ano que vem, o ano de 2018, traga em dobro o que a gente teve de bom nesse ano, não só em questão de entretenimento, mas em outras áreas também. Obrigado a vocês e até a próxima.